comemoração a 1 ano de canal. Sim, eu vou estar fazendo 1 ano, passou muito rápido. Eu decidi trazer para vocês um passo a passo que foi muito pedido. O da bolsa Amsterdã. Essa coisa fofa aqui, uma shoulder bag ou bolsa transversal com muitos detalhes. Tem várias possibilidades para vocês aprenderem coisa nova. Bora lá aprender? Oi, eu sou Monique Bueno, artesã por trás da Robô Criativa. Então vamos ver essa peça com mais detalhes? Ela tem uma aba aqui na parte da frente com um fechamento com botão magnético, uma abertura, cabe um celular aqui dentro, ó, bastante espaço, vai até o fundo. Na parte de trás ela tem um bolsinho com zíper. Esse bolsinho de trás é aquele do ticket do estacionamento, sabe? Quando você quer deixar uma coisa super na mão. E na parte principal eu coloquei 2 zíperes para ela ter bastante abertura. Ela tem um super espaço. Olha que gracinha, eu fiz aqui dentro com cachorrinhos, uma estampa bem divertida. E coloquei 2 bolsinhos. Então ó, ela tem 2 bolsinhos. Esse bolsinho interno é aquele só de enfiar mesmo a mão. Tá? Deixei um de cada lado, coloquei um viazinho. E ela ficou assim, uma bolsa com bastante compartimento, do jeito que a gente gosta. Super estruturada, bolsa quadradinha. Ela sempre fez sucesso aqui no ateliê. Eu tenho certeza que vai fazer sucesso aí pra você também. Então bora lá para os materiais para fazer essa lindeza? Pessoal, antes de falar os materiais, eu queria só deixar uma observação. Tô vindo aqui do futuro, né? Eu sempre gravo a introdução depois que a peça já tá pronta. E eu falei no vídeo várias vezes que você pode fazer na sua máquina doméstica. Calma, eu mantenho o que eu disse, você pode fazer na sua máquina doméstica. Mas eu fiquei pensando que talvez, se você for fazer na máquina doméstica, e você conhece a sua máquina, né? Você sabe o que ela aguenta costurar, de repente fosse melhor você trabalhar com um material um pouco mais leve, por exemplo, uma sarja. Eu já fiz essa bolsa em sarja impermeável, ela fica linda. Você pode fazer diferentes composições também, usar a sarja com estruturação. O que você vai estruturar? Eu recomendo que você coloque um nylon dublado ou uma manta R2, mas eu prefiro nylon dublado, e um TNT junto. Então você vai colocar a sarja, depois o nylon dublado e depois o TNT. Passa aquela cola spray, eu uso a cola da Tech Bond. Passa a cola spray para você poder fixar uma coisa em cima da outra e aí você costura da mesma forma como eu fiz, tá? E aqui na aba você pode usar o EVA assim como eu usei, eu vou falar direitinho para vocês sobre esse material. Mas não desista de fazer, de repente não coloca vivo se você tem dificuldade, você pode fazer sem vivo também, ela fica linda igual. E eu tenho certeza que vocês vão gostar e que vocês vão ter a oportunidade de aprender várias diquinhas fazendo essa peça. Então, independente de qual for o seu equipamento, faz as adaptações aí que você precisar, mas não deixe de fazer essa peça, tá bom? Então agora sim, vamos lá para os materiais. Então como vocês podem ver, para essa peça são várias partes de tecido, vários cortezinhos que a gente vai ter que fazer. Não é difícil de fazer, mas pode ser que a gente se confunda ali na hora da montagem. Então por isso eu decidi colocar todos aqui que eu vou mostrando direitinho para vocês. A medida também vai estar aqui na descrição desse vídeo. Então, basicamente eu estou trabalhando com material sintético. Esse é o material Prada, esse aqui tem gravação Prada, que eu vou usar para os detalhes. E a parte principal eu estou usando o Petúnia. Tanto faz a gravação, desde que eles tenham a mesma especificação. Então os dois têm 0,8 milímetros de espessura e o fundo deles é em malha de algodão. Pode escolher aí o sintético de sua preferência, desde que ele tenha essa mesma espessura. Você pode fazer tudo da mesma cor, mas acho que a graça dessa peça é justamente brincar ali com 2 estampas, ou fazer com 2 cores, ou uma estampada e uma parte lisa. Então vamos por partes. Essa daqui é a parte da frente da peça. A gente tem a parte de trás principal, com 23 centímetros de largura por 15 de altura, e um pedacinho que também tem 23 de largura por 4,5 de altura. Aqui na frente vem o bolso, que vai ter 23 também por 13 de altura. Então esse aqui é o encaixe. E aqui a gente vai colocar uma aba. Essa aba, ela fica aqui encaixada dessa forma. Então a gente vai precisar cortar 2 vezes. Esse sintético tem 21 centímetros de largura por 10 de altura. E eu arredondei aqui os cantos com uma curvatura de 4,5 centímetros. Tanto faz a curvatura, pode fazer da sua preferência, pode usar um cone de linha, como ficar mais fácil para você. Cortei 2 vezes e um dos lados eu coloquei um EVA, tá? Então esse aqui é aquele EVA dublado na malha caixa réu de 2 milímetros, é um EVA mais grosso, não é um EVA escolar, tá? Aquele EVA bem mais grosso. E eu cortei ele com 1 centímetro menor de todos os lados. E colei aqui no meu sintético usando cola spray. Então já fiz, coloquei só de um dos lados, o outro lado vai liso, porque a gente vai encaixar dessa forma.
Então tudo aqui com tecido liso, a aba a gente faz com outro sintético de destaque. Parte da frente. Vamos para a parte de trás. Então essa aqui é a montagem na parte de trás. A gente vai ter aqui no meio 17,5 centímetros por 18 de altura. E os cantinhos tem 4 centímetros cada, também por 18 de altura. E para fazer o bolso que a gente vai colocar aqui na parte interna, a gente vai cortar com o tecido de destaque, né, o sintético de destaque, também com 17,5, a mesma largura aqui da parte de baixo, mas com 13 de altura. E um pedacinho que vai servir como uma espécie de viés para a gente colocar em cima, que também tem 17,5, mas tem 4 de altura. Então esse aqui é o bolso de trás, a parte toda de trás da bolsa. Para o fole, eu corto o fole no tecido de destaque, né, no sintético de destaque. Ele tem 10 centímetros de largura por 39 de altura. Aqui eu dublei no TNT 150, tá? Para dar uma certa estrutura. As outras partes eu não precisei dublar, a não ser aquele EVA que a gente colocou na aba, para ela ficar aquela aba bem durinha, mas não precisa colocar nos espelhos da peça. Eu vou colocar só no fole no canal do zíper. Cortei esse TNT com 1 centímetro menor de todos os lados e também colei usando a cola spray. Pode usar cola de contato também se você preferir. Para fazer o canal do zíper, eu cortei também com 10 centímetros, mas eu dividi em duas partes, então ficou com duas partes de 5 centímetros cada e tem 35 centímetros de altura. Então esse tem 39 e esse tem 35. Também dublei aqui no TNT, deixando 1 centímetro de borda para todos os lados. E para fazer os tirantes, eu cortei um pedacinho de 6 centímetros por 10. A gente vai fazer a costura e depois dividir ele em dois para ficar com 2 tirantes. Então, de sintético é isso, vamos pro forro. Então, pro forro eu escolhi trabalhar com o tricoline. Você pode usar o nylon emborrachado, se você preferir. Pode trabalhar com camurcinha, com o cetim dublado. Qualquer uma dessas opções vai ficar legal. Cortei 2 medidas, então, para usar como espelho da frente e de trás, maior do que o nosso sintético. Então, eles têm 25 centímetros de largura por 20 centímetros de altura. Então, 2 vezes frente e trás. Na parte da frente, a gente vai colocar um bolso, então a gente precisa do forro que vai para esse bolso. O forro tem 24 centímetros de largura por 14 centímetros de altura. Para fazer o forro do bolsinho que a gente vai colocar na parte de trás, aquele bolso com o zíper, eu cortei 18 centímetros de largura por 14 de altura. Cortei também para fazer um bolso interno, tá? Um bolso que a gente vai colocar na parte interna da nossa bolsa. Esse daqui tem 25 centímetros de largura por 24 de altura. E aqui eu coloquei uma entretela de tecido. Cortei também com 1 centímetro menor para todos os lados e já passei o ferro. Aquela entretela que tem cola e que aquela cola que ativa com o calor do ferro. Então eu já fiz aqui a colagem dela. Pode ser a entretela mais grossa que vocês acharem. Essa minha aqui não tá muito grossa, porque eu realmente não encontrei no armarinho que eu compro. Mas a mais grossa que vocês acharem pra gente ficar com um bolso bem firme. Para fazer o canal do zíper eu cortei um pedacinho de 11 centímetros por 36 e dividi ao meio. A gente ficou com 2 pedacinhos de 5 centímetros e meio cada. E o fole eu cortei exatamente na mesma medida do meu sintético, então ele tem 39 de altura por 10 de largura. A gente também vai precisar de viés boneon para fazer o acabamento da parte interna. E o opcional, eu vou usar um pedacinho de viés de algodão também, que é só para fazer um acabamento do bolso interno. Mas se você não tiver aí, ou se você não quiser usar, dá para fazer sem ele, ou mesmo usar o viés boneon para isso também. A gente também vai precisar de zíper número 5. Eu escolhi 3 cursores, porque eu vou colocar 2 na parte principal e 1 pro bolso. Mas se você preferir, você pode usar um só na parte principal, aí você precisaria de 2 cursores. Também vamos precisar de um botãozinho imantado para colocar na aba frontal. Eu estou escolhendo trabalhar com o botão número 18 de rebites duplos, mas se você não tiver balancinho para fazer a aplicação desses botões de rebites, você pode usar aqueles de garrinhas também. Para fazer a alça, a gente vai precisar então de alça de poliéster de 3 centímetros de largura. As medidas vão estar todas na descrição do vídeo. 2 mosquetões na mesma medida da alça de 3 centímetros de largura e o regulador de alça também de 3 centímetros de largura. E 2 meia argolas de 2 centímetros que a gente vai colocar nas laterais da bolsa para prender o mosquetão. E aí é opcional, mas eu vou colocar na minha bolsa o vivo. Escolhi tudo aqui em tons de marrom escuro para poder combinar com o caramelo ali da bolsa. Então são esses os materiais, bora lá costurar. Então a gente vai começar preparando a nossa aba.
Se você não for usar aquele botão imantado com rebites duplos, que a gente vai aplicar quando já tiver com a aba prontinha, depois de costurada, você precisa já aplicar o botão agora, para que as garrinhas fiquem aqui na parte interna. Então aplica desse lado, porque esse aqui a gente tem o EVA, então aplica desse lado aqui, coloca bem centralizado na sua peça, deixa mais ou menos aí com um dedinho de distância aqui, um pouquinho assim para cima, e aplica o seu botão para deixar as garrinhas aqui dentro, tá? Como o meu é o de rebite, eu vou aplicar depois que ela estiver pronta. Então o que a gente vai fazer? Vou colocar o direito com o direito, assim, e vou passar uma costura em toda a volta com um pezinho de máquina. Eu estou usando o pé calcador da máquina industrial, que é meio centímetro. Então o ideal é que você também siga meio centímetro em todas as suas costuras, para que você fique com as mesmas medidas que eu estou usando aqui. Caso você não esteja usando a máquina industrial, dá para fazer sim na máquina doméstica, mas eu recomendo que você respeite essa margem menor. Se você não tiver segurança de fazer com a margem de meio centímetro, faz um risquinho nas laterais para você poder acompanhar esse risco com a margem igual a minha, tá? Então a gente vai fazer uma costura aqui, eu vou deixar esse lado aberto, então a gente vai costurar toda a volta. Se você tiver sentido, né, se a estampa que você estiver usando tiver sentido, respeita para que aqui seja a parte de baixo, onde a gente arredondou, e essa parte de cima. Eu estou usando a agulha número 16, o calcador de Teflon, para ajudar a deslizar o material, e a linha de poliamida, que é a linha melhor para costurar sintético. Se você estiver usando máquina doméstica, coloca a linha comum na bobina da sua máquina e a linha de poliamida só na parte de cima. Na máquina industrial, pode botar a linha de poliamida em cima e embaixo. Agora sim, bora lá. Pronto, ó, fiz aqui, costura em toda a volta. Agora eu vou fazer piques nas laterais, porque a gente vai desvirar, pra gente não ficar com esse volume aqui. Então eu vou fazer uns piquezinhos assim, ó, na diagonal. Bem próximo à costura. E vou cortar aqui um Vzinho também na parte de cima. Isso vai ajudar para que fique melhor acomodada a costura ali dentro. Então pronto, ó, fiz aqui uns piquezinhos e vou desvirar. Depois de forçar bem as costurinhas para fora, agora eu vou passar uma costura de pesponto aqui em toda a volta. Vou aumentar o ponto da minha máquina, eu tava costurando com ponto 3,5, vou colocar agora um ponto 4 para fazer esse pesponto bem bonito. Ó, passei o pesponto aqui e já coloquei o meu botão. Ele ficou aplicado com 2 centímetros da borda, já feita a costurinha, né? Então apliquei aqui com o rebite e do outro lado fica o lado macho, que é o lado que tem esse pininho para fora. Então nossa aba tá pronta. Agora vamos fazer a parte da frente. Vou começar pegando aquele meu pedacinho que tá com 23 de largura por 13 de altura. E o forro de 14 por 24, então o forro tá com 1 centímetro maior nos dois sentidos. E eu vou colocar, ó, o direito com o direito. No caso, o meu tem sentido, então eu tô indo pelo lado de cima aqui do forro, tá? Vou colocar até o forro por cima. Eu sempre gosto de cortar o forro um pouquinho maior pra gente ter essa flexibilidade na hora de costurar, né? Pra ficar mais fácil. Ó, coloquei direito com direito, deixei sobrando um pouquinho pra cada lado e vou fazer uma costura aqui em cima. Uma costura de meio centímetro pé de máquina. Volto meu ponto para 3,5. Feita essa costura, agora eu vou jogar aqui pro outro lado e vou passar para trás. Agora eu vou passar uma costurinha aqui rebatendo pelo outro lado. Volto de novo o ponto para 4. Sempre vai ser assim, tá? Costura que a gente estiver rebatendo, costura aparente a gente deixa em 4. E as costuras que a gente estiver unindo uma parte à outra a gente deixa em 3,5. Fica assim, ó, costurinha de pesponto aqui em cima com o forro aplicado. Antes de fechar as laterais, se você estiver usando o botão de garrinha, já vai aplicar o botão aqui, tá? Antes da gente fechar. Como o meu tem rebite, eu vou atravessar ele pelo outro lado, porque não tem problema o meu botãozinho ficar aparecendo aqui pelo forro. Então eu já vou fechar as laterais. Essa costura tem que ficar bem no cantinho. Só de segurança, só para prender o forro. Agora eu já vou refilar aqui o excesso de forro. Ficou assim o nosso bolsinho. Agora a gente vai pregar a aba antes de colocar, no caso como eu vou usar o de rebite, né, como eu falei pra vocês, eu não precisei colocar ele antes do forro. Então eu prefiro deixar por último, porque primeiro eu vou posicionar a aba pra eu ter certeza que ele tá bem posicionado. Então eu vou pegar aqui a minha abinha, vou tirar o meio dela, vou fazer um pique pra achar bem certinho onde tá o meio. Então fiz um piquezinho aqui pra achar o meio e vou fazer a mesma coisa com essa parte maior da frente. Também vou fazer um pique aqui na pontinha.
E aí eu vou posicionar então a minha aba desse jeito, ó. Ela vai ter que fechar assim na bolsa. Então eu vou fazer uma primeira costurinha de segurança aqui, só para posicionar ela no lugar. Não precisa nem fazer toda, e eu vou fazer aqui no meio, onde eu já sei que tá bem centralizada. Ó, passei uma costurinha aqui bem no cantinho, na parte de cima, porque aí eu sei que tá centralizado. E agora eu vou vir com esse pedacinho que a gente tem com a mesma medida aqui de 23, mas que tem 4,5 de altura, e eu vou colocar aqui direito com o direito. Ó, a gente vai fazer um sanduichinho. Eu vou posicionar dessa forma. E agora eu vou passar uma costura com um pé de máquina de 0,5 centímetro. Parece que tem bastante camada, mas a gente cortou o EVA menor aqui. Então aqui ela tá bem gordinha, mas aqui a gente não tem o EVA. Então vai devagarzinho, principalmente nos cantos, né, que tem uma costura a mais. E se for máquina doméstica, eu aconselho aqui usar uma agulha número 18. Então passei a costura aqui. Quando a gente abrir, ela vai ficar assim. Olha que coisa linda. E agora a gente vai fazer uma costurinha de pesponto aqui pela parte de cima mesmo. Então só abre essa costura e aí a gente faz aqui com ponto 4 um pespontinho. E ficou assim, já com o pesponto feito. Agora sim a gente vai posicionar aqui o bolso. Então cuidado para não deixar de ponta cabeça, né? O meu bolso vai entrar assim. Então alinhei pela lateral, pela parte de baixo, os dois lados. Tá bem posicionado, bem certinho. Agora sim eu vou vir e vou fazer uma força aqui para ele poder marcar o meu sintético embaixo. Quando ele fizer a marquinha, eu vou transferir a canetinha de sintético. Pode ser um lápis também. Bem o pontinho onde eu preciso fazer. Agora sim eu posso tirar aqui e aí eu vou aplicar o meu botão. Apliquei aqui então o lado fêmea. Vai ficar com esse botãozinho, com o rebite aparecendo aqui do outro lado. E aí agora fica até mais fácil a gente posicionar, porque a gente já pode encaixar o botão no outro. Ó, prendi o botão e de novo eu vou fazer a mesma coisa. Vou girar aqui para deixar ele bem certinho pelas laterais. Dá uma olhada aqui se tá alinhado pela parte de cima, tá? Se ficou tudo bem posicionado. Estando, aí sim, agora eu vou passar uma costura aqui nas laterais e na parte de baixo. Na verdade, pra gente ficar com uma costura a menos, eu já vou posicionar o forro também, porque aí a gente já costura tudo de uma vez só. Então, ó, vou colocar o forro aqui. Agora vai ser o avesso com o avesso. Veja que tem sentido a minha estampa, então a parte de cima com a parte de cima da bolsa. Posiciono assim. Eu cortei o forro maior pra gente ter essa sobrinha na hora de costurar. Vou colocar clipes em toda a volta e vou passar uma costura. Então, ó, ficou assim. Agora eu vou refilar. E aí a nossa parte da frente vai estar quase pronta. Porque vai faltar a gente arredondar e colocar o vivo. Pronto, refilado. Já tá assim. Eu não vou ainda arredondar, colocar o vivo. Primeiro eu vou preparar a parte de trás, porque a gente vai comparar os tamanhos, de repente a gente faz uns ajustes e depois a gente finaliza. Então bora pra parte de trás. Então vamos começar agora o bolso de trás. Aqui eu já apliquei a etiquetinha da minha marca, eu mesmo faço as minhas etiquetas e já tem vídeo aqui no canal em que eu mostro certinho como eu faço. Então se você quiser ver, dá uma olhada no card que eu vou deixar na tela pra vocês. Apliquei aqui com 3 centímetros da parte de baixo, bem centralizado. Esse daqui é aquele bolso de trás que tem 17,5 por 13 de altura. E a gente vai aplicar o forro, que é um pouquinho maior. Eu cortei com 18 por 14. Mesma ideia da frente, pra gente ter um pouquinho mais de sobra na hora de costurar. Cortei aqui um pedacinho de zíper com 22,5, 23 centímetros, só pra gente ter uma sobrinha aqui de cada lado. Eu vou colocar o direito do zíper com o direito do bolso, então o avesso fica pra cima. Vou passar uma primeira costura de segurança aqui, bem na beiradinha, dando uma leve esticada no zíper. Feita essa costura, agora eu vou vir com o meu forro e também vou colocar o direito com o direito, ó, vai pra baixo. Lado de cima, não esquece de observar a orientação aí da sua estampa. Vou alinhar aqui pela parte de cima, vou deixar sobrando um pouquinho para cada lado. E agora, a segunda costura, eu vou encostar o meu calcador aqui na cremaleira do zíper. Feita essa costura, vou jogar o meu forro. E vou passar ele para trás, dobrando aqui o sintético para a gente poder rebater a costura. Então, ó, essa sobrinha embaixo ajuda a gente a deixar ele bem posicionado, a gente vai puxando o forro, que eu tenho certeza que tá bem certinho, que ele não tá enrugado aqui atrás. Volto a aumentar o ponto para 4 e faço a costura rebater. Então ficou assim. Agora a gente vai pegar aquele pedacinho de 17,5 por 4, porque a gente vai fazer uma espécie de viés aqui para fazer o acabamento da parte de cima do zíper. Então eu vou colocar também, ó, o direito com o direito, ele vai ficar assim. Posiciona alinhando bem aqui as laterais. E eu vou passar a costura já encostando o calcador na cremaleira do zíper, tá? Então ela vai ficar uma costura um pouquinho mais para dentro.
Fiz essa costurinha aqui. Então a gente vai já rebater fixando na parte de trás da nossa peça. Mas antes disso eu vou passar uma costura aqui em toda a volta pra gente já poder refilar esse excesso e deixar tudo bem alinhado. Então pronto, ó, refilei aqui o excesso e já deixei o forro pregar. Agora a gente vai pegar aquela parte de trás, a parte que tem 17,5 por 18. E a gente vai posicionar dessa forma. Então, para ter certeza que vai ficar tudo no lugar, eu vou colocar uns clipezinhos aqui embaixo. Agora que tá bem posicionado, eu vou deitar então aqui meu sintético para cima. E agora eu vou passar uma costura nesse cantinho, rebatendo. Cuidado para não abaixar, a gente precisa que isso aqui fique para cima. Tá? Então posiciona dessa forma e aí sim você vai passar a costura. Pode ser que ela acabe deitando aqui e aí vai ficar aparecendo quando a gente abrir o zíper. Então passei essa costura em cima. Agora o que a gente vai fazer é colocar uma fita dupla face, porque a gente vai dobrar isso daqui pra dentro para poder fechar na peça dessa forma. Coloquei a fitinha aqui, vou descascar ela e vou dobrar por cima. A gente vai dobrar encontrando a outra pontinha. Deixa eu mostrar mais de perto. A gente vai dobrar assim. Fica desse jeito. E agora, quando eu faço assim, agora é só a gente passar uma costura aqui na parte de cima. Então ficamos assim. Agora a gente vai passar o cursor. Então olhando aqui, né, o fundo da bolsa, eu quero que feche pro lado esquerdo, então eu vou colocar o meu cursor por aqui para ele fechar pra cá. Então passei o meu cursor aqui, deixei no meio. Agora a gente vai pegar aquelas duas abas, que também tem 18 de altura por 4 cada uma, porque a gente vai costurar assim. A gente vai colocar uma em cada canto, ó, o direito com o direito. A gente vai passar uma costura nas duas laterais. Uma costura com pé de máquina, meio centímetro. Aqui, pro tamanho bater, é bem importante que fique com meio centímetro, tá? Então, de novo, se você tiver com uma máquina doméstica, faz a marcação aqui de meio centímetro e passa a costura em cima do risco. Só vou passar um isqueiro aqui nas pontinhas do zíper para ele não desfiar. Vocês me perguntam muito onde eu compro esse suporte aqui de isqueiro, que é uma mão na roda mesmo, para não queimar os dedos. Tem link também na descrição para vocês acharem onde comprar. Pronto, feita essa costura, agora a gente vai abrir e vai rebater também pelo lado marrom aqui, pelo lado liso, tá? Então rebate os dois lados, com uma costurinha aqui, usando o ponto maior. Então, ó, ficou assim. Agora vamos preparar o nosso bolso interno. Esse daqui é aquele pedaço que tá cortado com 25 por 24. Então, ó, a altura dele é 24, a largura é 25. A gente vai dobrar na altura de 24 para ficar com 12. Eu vou dobrar aqui pelo meio mesmo, deixando o direito para fora. Eu vou fazer uma dobrinha aqui. Lembra que ele tá com a entretela, então vai ficar um pouquinho mais fácil de fazer a marcação. E eu já vou dobrar ao meio de novo, porque a gente vai fazer uma costura. Então essa aqui do meio é só pra gente poder marcar. Eu vou até passar uma canetinha fantasminha aqui e já vou passar um risco. Como eu tô usando tricoline, eu tô usando essa canetinha que apaga com ferro. Feito isso, agora a gente vai passar o viés aqui em cima. É aquele viés de algodão que eu falei que é opcional. Se você não quiser usar o viés boneon, o viés de algodão, você pode usar o viés boneon, ou você pode costurar aqui pelo avesso e desvirar. Também tem essa opção, tá? Então eu vou dobrar aqui meu viés de algodão ao meio e eu vou aplicar de uma vez só, da mesma forma como a gente aplica viés boneon. Então eu vou colocar aqui na lateral, vou abraçar e vou passar uma costura aqui na bordinha. Ó, fiz a costurinha aqui em cima, vou até cortar esse excesso que ficou aqui do viés. Agora a gente vai pegar aqui o fundo, o forro da parte de trás da peça, a gente já colocou na parte da frente, então sobrou um daqueles pedaços que a gente tinha de 25 por 20. E a gente vai posicionar aqui o nosso bolso pela parte de baixo. A gente alinha pelas laterais e vou passar uma costura aqui em toda a volta. Vou passar aqui embaixo e aqui em cima. E também vou passar uma costura aqui no meio, onde a gente fez essa marquinha. Então, ó, ficou assim. Fiz a costurinha aqui no meio. Eu tô usando a mesma linha, mas claro, ficaria mais bonito aqui se eu trocasse por uma linha de poliéster, né, a linha comum de costura, de preferência roxa, ia ficar mais discreto, mais delicado.
mas para não interromper, para ficar mais rápido, eu tô usando a mesma linha mesmo. Então, ó, ficamos com o bolsinho aqui. Agora sim a gente pode aplicar na parte de trás da peça. Eu vou vir aqui com essa parte que eu acabei de fazer. Ó, eu vou cortar um pouquinho do meu zíper, porque desse jeito, ó, ele vai pegar aqui quando eu for costurar as laterais. Então eu não vou cortar tudo, eu vou deixar um cantinho ainda, mas eu vou tirar um pouquinho. Deixei um pedacinho só. E vou ter que passar o isqueiro de novo. Pronto. Agora eu vou posicionar então ó, o avesso com o avesso, deixando o bolso nessa posição, assim. Aqui eu vou alinhar pela parte de baixo, porque a gente posicionou o nosso bolso aqui. Então ele vai ficar sobrando pra cima e pras laterais, mas não na parte de baixo, tá? Então deixa direitinho aí. Vou começar a costurar aqui por baixo, porque se andar a gente já garantiu que a parte de baixo tá certinho. Prender uns clipezinhos também, costura bem no cantinho. Ó, assim. E aqui já com os nossos bolsinhos internos posicionados. Agora eu vou refilar as sobras. Prontinho, parte de trás. Agora uma coisa muito importante é a gente alinhar a parte da frente com a parte de trás. Como a gente tem várias pecinhas, é comum que não fique exatamente com a mesma medida. Apesar de eu ter passado, né, pode ser que dê alguma diferençazinha. Então, ó, vou colocar aqui pra ver. Pela largura, a gente vê que essa minha tá um pouquinho mais larga. Vocês conseguem ver? É um cantinho só, mas a gente precisa ajustar isso. Então eu vou precisar refilar um pedacinho aqui das minhas laterais, coisa de 0,2 de cada lado, talvez. E também na altura, ó, na altura tá igualzinho, não vai precisar mexer não. Ó, a altura minha bateu bem perfeito. Então veja aí, pode ser que a sua tenha dado uma diferença maior. Se você precisar refilar, observe para você sempre deixar centralizado. Então não refila de um lado só, tira um pedacinho de um lado, um pedacinho do outro lado para você manter a proporção. A medida calculada final é para ser de 23 por 18, tá? Mas se der alguma diferençazinha aí, faça as correções para daí a gente poder começar a encaixar o nosso fole canal do zíper. Então pronto, ó. Agora sim eu refilei aqui os cantinhos, deixei tudo exatamente com a mesma medida, bem certinho. Verifique se você fez isso. A gente vai arredondar os cantos e colocar o vivo, que é opcional se você quiser colocar. Mas eu vou deixar para fazer isso daqui a pouco, porque como eu vou colocar o vivo, eu vou aumentar o número da minha agulha para 18. Porque toda vez que eu costuro o vivo, que é um pouquinho mais grosso, eu gosto de aumentar o número da agulha para não correr risco de quebrar. Então eu vou fazer o fole primeiro pra gente usar a agulha número 16 e depois eu faço a finalização dessa parte. Vou começar fazendo os tirantes porque a gente vai posicionar ele entre o fole e o canal do zíper. Então ó, eu cortei um pedacinho aqui para fazer os tirantes com 3 centímetros de largura por 10 de altura. Por que eu cortei com 3? Porque eu vou dobrar o meio e ele vai ficar com 1,5. É a medida final. E a minha meia argola, ela tem mais ou menos 1,8. Eu falei no começo que era 2 centímetros, mas eu medi ela aqui, ela não é exatamente, eu acho que ela é 1,8. O que eu vou fazer? Eu vou passar aqui uma fita dupla face pra gente poder colar no meio bem certinho. Agora eu dobro aqui ao meio. E eu vou passar uma costura em toda a volta. Então pronto, passei a costura em toda a volta, deixando o retrocesso aqui no cantinho. Vou dobrar isso aqui ao meio, pra eu ficar com 2 tirantes, e vou cortar. Aí é só passar a nossa meia argolinha aqui. E a gente vai ficar com o tirante dessa forma. Então pronto, agora vamos lá fazer o fole para depois a gente encaixar isso daqui. Então vamos pro canal do zíper. Cortei aqui um pedaço do meu zíper de 42 centímetros e peguei os meus 2 forros. A gente vai costurar um pouquinho diferente. Eu vou começar pelo forro e depois a gente vai colocar a parte principal. Então ó, eu quero que meu zíper fique nessa posição, do avesso, porque eu tô pregando o forro, que é a parte de dentro da peça. Então posicionei aqui ó, a estampa pro mesmo sentido, porque eu cortei ela assim, ó, então ela encaixa dessa forma. Separei, coloquei o meu zíper aqui. Observe como eu vou fazer, ó. Eu vou virar e eu vou costurar dessa forma, ó. Esse lado do zíper com o lado de cima da parte de baixo. Deixa um pouquinho do zíper sobrando dos dois lados e costura dando uma leve esticadinha nesse zíper. Eu costuro encostando meu calcador na cremaleira do zíper, tá? Pronto. Ó, observem que quando a gente virar ao contrário, ele vai ficar nessa posição, que era exatamente o que eu queria. Agora o outro precisa entrar nessa posição aqui na parte de cima.
Então o que a gente vai fazer é costurar assim. Então, vou encaixar aqui pelas laterais. Também vou passar a costura encostando meu calcador na cremaleira do zíper. Então, ó, a gente ficou com a estampa assim. Vou forçar bem esse zíper aqui no lugar. Essa costura vai ser rebatida já junto com a parte principal que a gente vai colocar pelo outro lado. Então a gente já tá só com os forros posicionados. Agora isso aqui precisa vir aqui em cima. Precisa encaixar dessa forma. Mas como a gente vai fazer? A gente vai fazer uma dobrinha de 1 centímetro, meio centímetro na verdade, né? Meio centímetro aqui em cima, para que ela encaixe aqui. Quando a gente faz a costura e depois rebate, pode ser que fique um pouco enrugado o nosso sintético, na hora que a gente faz esse rebatido. Então essa costura do virado vai garantir que fique um acabamento melhor. Então lembra que eu coloquei o meu TNT, deixando um espacinho para a gente conseguir costurar? É justamente nesse espacinho que eu vou virar. Então eu vou colocar minha fita dupla face aqui para me facilitar e vou fazer a dobra. Vou fazer isso nos dois lados. Se tiver sentido, também observa aí para você manter o sentido igual à parte de baixo. Os meus cachorrinhos estão para cá, então o sentido da estampa também teria que ser assim. Fiz a dobrinha aqui, é assim. Vou fazer a mesma coisa do outro lado, para daí a gente poder costurar aqui no nosso zíper. Então, ó, feito nos dois lados. Agora eu vou passar minha fita dupla face também no zíper. Se você sentir segurança, pode fazer direto, sem passar a dupla face. É mais para garantir o posicionamento bem certinho, para garantir que não vai sair nada do lugar. Coloquei nas duas laterais, vou tirar aqui e vou posicionar o meu sintético. Pronto, olha como já facilita, já tá super bem colocadinho. Deixa um espaço suficiente para o seu cursor passar. Respeita esse espacinho do zíper que é mais claro no meio, né, que é onde o cursor passa. E deixa mais ou menos com meio centímetro mesmo das beiradinhas. Alinhei aqui em cima e aqui embaixo, então tá super bem colocado. E agora eu vou passar uma costurinha então nas duas bordas, bem no cantinho aqui. Cuidado se o seu forro, dá uma olhada do outro lado, vê se o forro não amassou, ó, o forro tem que estar todo pra fora. Vou até colocar um clipezinho aqui pra ele não enrugar. Quero que ele fique todo pra fora e conforme eu for costurando eu vou puxando ele também. E venho passando a minha costura. Distância do ponto 4. Então prontinho, ó, fica bem perfeitinho assim, não fica nada enrugado, né, o fole fica ótimo. Agora eu só vou passar uma costura para poder prender aqui o forro, para ele não sair do lugar. Vou passar aqui na volta, só não passa por cima do zíper pra gente passar o cursor. Então pronto, fiz a costurinha em toda a volta. Agora eu vou refilar esse excesso aqui de forro e vou passar um cursor de cada lado. Se você não quiser passar um cursor de cada lado, quiser usar um só, não tem problema, só observa aí o sentido da sua estampa para você fazer fechando para o lado esquerdo. Coloquei então meu zíper aqui no lugar. Agora a gente vai encaixar os tirantes. Então peguei lá meus pedacinhos e a gente vai colocar ele aqui, ó, posicionado assim, com a abertura para fora, bem centralizado com o zíper. O meu tá fácil porque ele tem bem a medida do meu zíper, então eu coloco ele aqui no meio. Pra gente fazer essa costura, eu recomendo que você coloque o calcador em cima desse tirante. Porque se você tentar começar daqui, quando você for subir com ele, ele vai andar pro lado e vai tirar do centro. Então posiciona bem certinho e coloca o calcador inteiro em cima dele. E aí sim você começa a costura e dá um retrocesso. Que aí não tem perigo. E eu dei o meu retrocesso final pra cá também, pra não correr risco de quebrar a agulha, porque aqui tem bastante camada, tá? Vou fazer a mesma coisa do outro lado. Então pronto, estamos com o nosso canal do zíper prontinho, agora vamos ajeitar o fole. Então vamos para o fole. O que a gente vai fazer? A gente vai encaixar o fole direito com direito. E eu quero fazer uma costura aqui nas laterais do fole de 1 centímetro. Eu sempre faço essa costura um pouquinho maior do que o pé de máquina, porque aqui a gente vai ter bastante pressão, é onde está o tirante, por onde a alça vai ser carregada. Então eu gosto de fazer uma costura um pouquinho mais para dentro. Para isso eu já vou virar aqui o meu fole do avesso e vou fazer uma marquinha de 1 centímetro de cada um dos lados. Então, ó, fiz uma marcação aqui de 1 centímetro dos dois lados. E aí eu vou posicionar então ó, o direito com o direito. Colocar aqui de um dos lados. Se você quiser, você pode passar essa costura e depois colocar o forro. Para eu não ficar com muitas costuras aqui, não acabar fragilizando o meu sintético, eu já vou fazer o meu sanduíche junto. Ó, vou colocar um clipe aqui para segurar do jeito certo. E aí do outro lado eu vou colocar
o meu forro. Presta atenção no sentido da estampa. Então, ó, eu quero que fique o mesmo sentido. Então, ele vai ficar assim, ó, direito com direito. Vou posicionar aqui bem certinho e vou colocar o meu clipe junto. Ó, então, agora eu sei que o meu sanduichinho tá bem certo. Ainda vou colocar mais um aqui do outro lado, só pra ele não torcer. Às vezes, quando a gente costura, ele acaba torcendo e aí ele sai da posição. Só por garantia, vou colocar aqui do outro lado também. Pronto, agora sim, vou passar uma costura em cima do traço de 1 centímetro que eu acabei de fazer. Devagarzinho nessa costura por causa do tirante. Pronto, vou cortar um pedacinho do meu zíper. Não deixar tanto sobrando aqui. Vou passar o isqueiro. E agora a gente abre a costura. Deixa eu tirar meus clipes. A gente vai abrir a costura, assim, para um lado fole e puxa o forro aqui pro lado de trás, ó. Estica os dois, porque a gente vai rebater essa costura. Então, agora eu passo uma costura aqui, também com ponto 4, um pouquinho mais largo, pra gente fazer um rebatido. E eu não vou fechar o outro lado ainda, né? Porque aqui a gente faria o fechamento aqui desse lado. Mas eu sempre falo pra vocês pra gente conferir a medida. Então essa daqui é a minha medida, que deu 39 centímetros. Mas pode ser que dê alguma diferença aí quando você estiver fazendo a sua peça, dependendo da curvatura que você usou para fazer os espelhos, dependendo das margens, se você realmente usou as margens de meio centímetro. Então o ideal é que você primeiro coloque o vivo nos espelhos e teste esse fole, e aí depois você fecha. Então eu vou primeiro lá fazer para ver também se a minha aqui tá bem certinha. Cada peça é uma peça e eu sempre confiro, mesmo que eu já tenha a minha medida, eu sempre dou uma conferida antes de fechar. Então ó, fiz o meu pesponto aqui, então agora eu vou lá fazer a colocação do vivo pra gente testar aqui e depois finalizar. Então vamos lá. Eu vou fazer as minhas curvaturas com 4,5, a mesma curvatura que eu fiz lá, que eu fiz aqui na aba, tá? 4,5. Quanto maior a curvatura, mais fácil é. Se você optar por colocar o vivo, vai ficar mais fácil, uma curvatura maior. Mas quando ela também é muito grande, eu acho que não fica tão legal. Eu gosto da peça mais quadradinha mesmo, então por isso eu escolhi 4,5. Mas pode fazer a curvatura aí que você achar melhor. Então, ó, fiz a marquinha aqui, ó, acompanhando o raio da costura. E vou passar uma costurinha aqui nas curvas para eu poder refilar. Vou fazer isso na parte da frente e na parte de trás. Passei a costura, seguindo a curvatura, e agora eu refilo. Pode cortar bem rente a costura, vai ficar assim. Agora a gente vai colocar o vivo. Se você não quiser colocar o vivo, pula essa parte e vai direto pro ajuste do fole para poder encaixar o fole no canal do zíper. Pronto, arredondados os cantos, agora eu vou tirar as medidas, porque eu preciso dos meios, tanto de cima e de baixo, quanto das laterais. Então a gente dobra ao meio e faz um pique, bem no cantinho para não desfazer nenhuma costura. Você vai fazer um pique tanto na parte de cima e de baixo, quanto nas laterais. Então dobra ao meio e faz o pique. Vou fazer isso dos dois lados. Pronto. Agora, como eu vou usar um vivo escuro, eu cortei um pedacinho aqui de um sintético. Esse aqui é um Prada 0.8, mas pode ser qualquer sintético, só pra gente poder fazer o acabamento. O ideal é que seja da mesma cor do vivo pra ficar mais discreto, mas se você não tiver, pode fazer da mesma cor da peça também. E esse pedacinho tem 3x5, tá? O que eu vou fazer? Eu vou começar colocando, então, vou primeiro fazer a parte da frente. Ó. Eu vou também fazer o meio dele, só pra isso me facilitar na hora que a gente for finalizar o vivo. Então, só tirei o meinho e eu vou colocar o meio dele com o pique de baixo. Vou colocar assim na bordinha, direito com direito, ó, deixa eu avesso pra cima. Vou fazer uma primeira costura no cantinho. Eu vou colocar o outro também, porque eu vou trocar o calcador, eu prefiro fazer com esse. Coloquei aqui o meu remendo. Agora eu vou colocar o calcador. Eu gosto da primeira costura que eu faço, só para prender o vivo no lugar, eu gosto de usar esse calcador aqui. Apesar dele não ser um calcador de teflon, eu, pelo menos aqui no meu ateliê, com a minha experiência, eu sinto que os calcadores de teflon, eles não aguentam muito
quando a gente tá costurando coisas mais pesadas. Eu já estraguei vários aqui, já quebrei muita pontinha de calcador. Então, pra fazer a primeira costura, eu prefiro trabalhar com esse, que é o que só tem de um lado. Às vezes quando a gente põe o vivo, ele fica meio inclinadinho, então esse aqui não corre risco de quebrar a agulha. Tá? Eu me adaptei bem melhor com ele. Eu vou deixar também na descrição o link, se vocês quiserem comprar, para vocês saberem onde encontrar esse tipo de calcador. Tem que ser com a abertura pro lado esquerdo, tá? Deixei certinho a especificação. E vou aumentar a minha agulha para 18. Se você não for colocar vivo, de repente você nem precisa trocar, pode fazer com a 16 mesmo. Mas como eu vou adicionar uma camada de vivo, eu vou colocar uma agulha mais grossa. Pronto. Agora eu vou vir aqui com o vivo, deixar ele bem retinho, tava cortado meio tortinho a ponta. Então, tá aqui o vivo. O segredo, pra colocar o vivo não tem segredo, a gente vai sempre deixar o espaguete pro lado de dentro e essa camadinha que a gente tem mais fina pro lado de fora. Esse lado a gente precisa alinhar com a borda da peça. Quanto mais a gente conseguir deixar bem retinho com a borda, melhor vai ficar a aplicação do vivo. Então a gente vai posicionando aqui e vai entortando o vivo para que ele vá se acomodando todo na peça. A primeira costura eu vou passar aqui nessa parte fina do vivo. Não precisa ser perto do espaguete, porque é só uma costura para deixar ele no lugar. Depois, quando a gente for fechar a peça, aí sim a gente vai passar uma costura mais para dentro, para ficar bem bonito o acabamento dela. Por isso que nesse primeiro eu uso o de zíper mesmo. A gente começa pelo remendo. Então eu vou colocar o vivo bem no meio desse remendo que eu acabei de fazer e começo passando a minha costura aqui. Vou fazer toda a volta até chegar do outro lado. Agora quando eu chego aqui no final, deixa eu mostrar mais de pertinho para vocês conseguirem ver. Então tá vendo que tá o final aqui do nosso vivo? O que eu vou fazer é apoiar a minha tesoura aqui no finalzinho do vivo. Ó, coloquei um lado da tesoura, para que eu corte bem certinho na mesma posição, ó. Então ele tá no final e eu vou e corto. Pronto. Agora ela encaixa bem certinho, fazendo dessa forma. Vou tirar meu vídeo daqui. A gente posiciona ele bem alinhado e eu vou deitar o meu remendo por cima. E continuo a costura. Ó. Assim, o remendinho feito. E agora a gente já pode tirar esse excesso aqui. Fica assim. Tá vendo? Quando é da mesma cor fica mais bonito. O ideal é que a gente faça bem na beiradinha, como eu falei pra vocês. Mas sempre acontece de sobrar um pouquinho e nesse momento a gente precisa refilar. Principalmente nesses cantos, tá? Que às vezes, tá vendo? Que sobra um pouquinho. Então, vai ali no teu vivo e vai ajustando, ó, cortando qualquer excesso que tenha ficado. Isso vai dar muita diferença na hora da gente fechar o fole. Já cortei todas as rebarbinhas e aí tá certinho. Vou passar o vivo no outro lado e aí eu volto pra gente poder encaixar. Feita a colocação do vivo, vamos testar agora a medida. Vou pegar um dos dois lados. E aqui o que eu vou fazer é posicionar como se a gente fosse fechar. Vou colocando clips. Não vou me preocupar muito com o centro aqui nesse momento, porque a ideia é só que a gente consiga as medidas exatas mesmo. Então eu vou colocando clips aqui em toda a volta, vou posicionando ali no vivo e clipando. Uma coisa bem importante, tanto na hora de medir quanto na hora de costurar. Não puxa, tá? Eu vou posicionando, em nenhum momento eu tô esticando, porque se a gente esticar, vai acabar cedendo um pouco e isso vai dar diferença na medida. Então é só acomodar mesmo. Coloquei o clipe em toda a volta, cheguei aqui no final. Aqui eu tenho a medida que eu fiz de 1 centímetro lá do meu fole. Ó, vou sobrepor para vocês conseguirem ver. Então aqui tá o meu canal do zíper e aqui tá o fole. Tá batendo bem certinho 1 centímetro aqui do meu fole com o meu canal do zíper. Mas o que você vai fazer se o seu não estiver batendo direitinho? Você precisa que 1 centímetro do seu fole, porque a gente não vai, do canal do zíper, a gente não vai ajustar o canal do zíper, a gente vai ajustar o fole. Se for necessário reduzir, você vai reduzir pelo fole. Então veja que onde dá 1 centímetro no seu canal do zíper e faz um risquinho no fole para você poder fazer esse ajuste. Então deixa eu mostrar para vocês, ó, soltei um pedacinho aqui, só para eu conseguir tirar 1 centímetro bem certinho, a gente não ter dúvida. Então a gente não vai costurar com 1 centímetro aqui. Eu vou colocar um risquinho aqui de 1 centímetro. Eu sei que a minha costura tem que bater ali.
E aí a gente vai... Olha só, a marquinha que eu fiz aqui no meu fole, no meu canal do zíper. Ó, esse aqui é o canal do zíper, eu fiz a marquinha de 1 centímetro aqui. E a minha marquinha do fole tá aqui. Uma tá batendo, se eu colocar eles bem certinhos, uma tá batendo exatamente em cima da outra. Uma tá aqui e a outra tá aqui. Tá? Bem certinho. Caso o seu não esteja, passa essa marquinha de cá pra cima do fole. E aí você consegue fazer o ajuste, tá? Onde você fizer a marquinha, você deixa 1 centímetro a mais, que é essa margem aqui pra gente poder costurar. Então, pra fechar, a gente vai vir aqui, ó, com o direito, colocar por cima. Vou também botar os clipezinhos aqui. E do outro lado, eu venho com o forro. A gente fazer o sanduíche. E agora eu costuro aqui em cima do risco. Eu já cortei um pedacinho também do zíper pra não deixar tão sobrando e passei o isqueiro aqui também. Mesma coisa que a gente fez do outro lado. Agora a gente vai abrir. Então, ó, vai abrir pra cá e o forro pra lá. Ó, fazer isso aqui. E aí a gente precisa passar uma costurinha rebatendo, igual a gente fez do outro lado. Então puxa bem o seu forro, puxa a parte principal e a gente vai passar a costurinha aqui. Então pronto, fiz a costurinha aqui. Agora a gente vai fazer uma costura nas duas laterais, porque a gente precisa pregar o forro. Tá vendo que o forro fica andando aqui? Então a gente vai passar uma costurinha dos dois lados aqui pra prender o forro. Fica assim, ó, costurinha feita aqui em toda a borda, pregando o forro. Vou fazer a mesma coisa aqui do outro lado. Então pronto. Agora a gente vai tirar algumas medidas pra gente poder encaixar bem certinho lá na peça. Eu preciso fazer o pique nos 4 cantos. Então a gente vai juntar costura com costura, bem certinho assim, costura com costura. Eu vou fazer um pique aqui e aqui, um pique aqui e aqui. Depois de fazer esses piques, eu vou juntar os piques que a gente fez nos cantos, então, vou juntar os piques no meio, de cima e de baixo, e vou fazer de novo aqui, ó, nos 4 cantos. Os piques agora vamos começar a encaixar. Então aqui a gente só precisa prestar atenção do jeito que a gente quer que fique aqui a parte interna da peça. Então, como eu vou colocar a frente dessa forma, eu quero que os meus cachorrinhos aqui, ó, fiquem de pezinho. Quando eu estiver olhando a bolsa assim, eu vou olhar eles de pezinho. Então eu quero que encaixe dessa forma, tá? Então eu sei que esse lado do fole precisa encaixar nesse lado do espelho. Então, ó, a gente faz essa posição. Depois que a gente encaixa o primeiro, fica mais fácil. Então eu quero que fique assim, eu viro por cima, tá? Então é isso aqui. A gente vai fazer uma primeira costura de segurança, vou virar ao contrário, ó, só virei assim pra ficar mais fácil. E vou fazer uma primeira costura de segurança, colocando pique com pique. Vou fazer só uma costurinha aqui, bem pequena. Um pontinho só, pra ficar mais fácil. Agora eu vou vir e vou virar ao contrário, ó, esse fole. Virar ele do avesso. Então a gente já ficou mais ou menos com a posição, a gente já consegue visualizar como a nossa peça vai ficar. Esse lado, então, ó, eu vou deitar ele aqui e vou colocar pique com pique. Vou fazer a mesma coisa. Agora eu venho nas laterais e mesma coisa, ó. Vou fazer uma costurinha de segurança, que vocês vão ver que ela já vai encaixar. Isso facilita muito pra gente poder fechar a peça. Ó, já encaixou bem certinho. Quando tem o vivo é mais fácil. Nem vou passar a costura de segurança nas laterais, porque ela já tá bem encaixadinha. Já vou direto colocar os meus clips. Aqui, pessoal, eu recomendo usar esses de metal, porque aqueles clipes de plástico, ainda mais quando a gente tá trabalhando com vivo, eles quebram muito. E esses são aqueles que você encontra até em papelaria. Eu também deixei um link pra vocês, se vocês quiserem, nessa mesma medida que eu uso. Mas vocês conseguem achar em papelaria, bem tranquilo. Ó, coloquei aqui os clipes em toda a volta, ficou super bem encaixadinha. E agora, para poder fechar a peça, eu vou usar esse calcador aqui, que é um calcador de vivo. Eu gosto de usar esse, que é um pouquinho mais largo, porque a medida dele dá bem certinha. Quando a gente coloca o espaguete do vivo aqui nessa canaleta, a parte de fora vai bater exatamente na borda da nossa peça. Então, acho que ele facilita bastante. Também vou deixar o link para vocês, se vocês quiserem acessar para ver certinho a especificação dele. Eu gosto de fechar aqui pelo lado do espelho. Eu vou posicionar o
o meu calcador bem no espaguetinho do Vivo, vou colocar ele aqui na canaleta e vou passar por toda a volta, observando sempre essa lateral. O Vivo vai ajudar bastante. Se você optou por não usar o Vivo, pode fechar com o calcador normal, calcador de Teflon, que também vai dar super certo, tá? Mas eu realmente acho que com o Vivo fica mais fácil o fechamento. Então pronto, ó, costurei toda a volta, fui bem devagarzinho. Agora o que a gente vai fazer é tirar os excessos, então se em algum momento aqui ficou passando por fora do Vivo, dá aquele último ajuste, porque a gente vai passar o viés boneon. Então eu preciso ter certeza que não tem nada saindo pra fora aqui, para que a gente consiga cobrir essas costuras com o viés. E outra coisa bem importante é olhar o outro lado. Então dá uma olhadinha aí se o seu Vivo ficou todo pra fora. Se você optou por colocar o Vivo, dá uma olhadinha se você costurou bem certinho, levanta os cantos, porque caso alguma coisa tenha entrado mais do que devia, a gente precisa corrigir isso antes de finalizar. Se você preferir, você já pode fechar o outro lado para depois aplicar o viés. Eu vou colocar o viés já porque eu acho mais fácil. Aproveitar que eu já tô com ela aqui do jeito certo e já vou colocar o viés. Para colocar o viés boneon, eu vou começar queimando a pontinha do viés, para ele não desfiar. Voltei pro meu calcador de zíper, aquele mesmo que eu usei na primeira costura do Vivo, porque eu acho mais fácil. Mas se você preferir, você pode fazer com o do Vivo também. Quando a gente tem bastante camada, assim, eu acho mais fácil usar o do viés. Vou dobrar o viés boneon ao meio e venho aplicando. Vou começar aqui pela lateral e vou aplicar, colocando ele bem na bordinha. Então essa parte central aqui do viés boneon, onde quando a gente dobra no meio, a gente vai colocar bem na borda, posicionando dessa forma. E a gente vai passar uma costura no cantinho do viés. Essa costura, se a gente deixar ele bem certinho aqui, inclusive nas curvas, a costura que a gente passar aqui vai ficar exatamente na mesma posição do outro lado. O viés boneon, diferente do viés de algodão, a gente passa de uma vez só. Quando chegar aqui no final da costura, onde a gente encontra o começo do viés boneon com o final, eu vou cortar deixando uma sobrinha, vou passar o isqueiro na outra ponta, vou continuar costurando da mesma forma como eu já estava fazendo, só que sobrepondo um viés em cima do outro, só pra gente poder fazer o acabamento. Sempre gosto de usar assim um agulhão pra me ajudar no finalzinho, segurar o viés no lugar e vou sobrepondo a costura. Dei o retrocesso e finalizei. Então, ó, a gente fica com esse acabamento. Agora a gente vai posicionar aqui o outro lado. O que a gente vai fazer é colocar o direito com o direito. Então, ó, essa parte interna da peça aqui é o lado direito e o avesso, o forro que tá pra fora. Então, a mesma coisa, eu vou colocar o direito deixando o forro pra fora. Observa só o sentido, né, pra não colocar de ponta cabeça. Então, a gente vai colocar assim. Mesma coisa que eu fiz lá, eu vou alinhar pelos piques que eu fiz nos 4 cantos. Eu vou fazer uma primeira costurinha para poder prender. Pronto. Agora eu já vou vir aqui colocando os clipes em toda a volta, assim como a gente fez do outro lado, para daí eu conseguir fechar. Pronto, ó, coloquei clipes aqui, também encaixou bem direitinho, ó, o fundo, já dá pra ver que tá bem encaixadinho, né? E vou fazer a costura, mesma coisa, ó, vou costurar pelo lado do espelho principal. Eu acho mais fácil costurar por aqui. Então, vou abrir o meu zíper, isso vai me facilitar na hora de fazer a costura. Vou voltar aqui o meu calcador para o calcador de Vivo e vou passar uma costura em toda a volta. Terminando essa costura em toda a volta, eu venho passando o viés boneon e aí só vai faltar a gente desvirar a nossa peça. Eu vou fazer isso e já volto. Então pronto, o outro lado é um pouquinho mais chato de fechar, tem que ter paciência, mas com calma dá tudo certo. Ficamos assim com a nossa peça do lado avesso, que já tá linda, já fiquei com vontade de fazer uma versão em tricoline usando essa estampa, que ela ia ficar muito fofinha também. E agora vamos desvirar. Aqui uma dica, porque a gente tá com bastante camada, a gente tá trabalhando com material sintético, então para evitar que o sintético fique com muitas marcas, eu recomendo que vocês passem um pouquinho de secador. Tá? Então coloca o secador de cabelo aqui dentro, esse sintético vai dar uma amolecida e isso vai facilitar a gente fazer essa virada de uma forma mais fácil. Tá? Dá pra virar fazendo força? Dá, mas pode ser que fique com alguma marcação no sintético. Então eu prefiro passar o secador.
Não coloca muito quente, nem muito perto, para você não queimar aí o seu sintético, tá? Uma temperatura média, mas vocês vão ver que ele já dá uma amolecida, vai facilitar bastante. Então eu vou lá, vou pegar meu secador, vou fazer isso, e aí eu já volto aqui para mostrar ela desvirada para vocês. Então desvirei, ficou assim a nossa peça, ó, com a parte de dentro lá, os cachorrinhos. Eu adoro essa diferença, né, quando a gente tem uma peça super clássica pelo lado de fora, mas dentro a gente tem uma estampa fofa, tá? Esse estilo fofo chique que eu adoro. Vou fechar aqui o zíper e agora vamos fazer as nossas alças, a nossa alça, né, nossa alça transversal, pra gente colocar aqui nos tirantes e finalizar a bolsa. Então, como eu disse, essa daqui é a alça de poliéster de 3 centímetros de largura. Você pode usar ali entre 2,5 e 4, que vai ficar legal nessa bolsa. Só precisa ajustar os mosquetões e o regulador de alça para a mesma medida. Cortei aqui 1,40 m, que é o padrão para fazer a alça transversal. Vou começar queimando as pontinhas dessa alça. Queima bastante, até formar uma casquinha mesmo, porque essa alça desfia muito. Pronto. Agora eu vou começar posicionando aqui o regulador de alça. Então eu vou segurar ele dessa forma. Aqui estão os remendos, ó, do lado avesso, e esse seria o lado direito. Então eu seguro ele assim do lado direito e vou passar de baixo para cima, de cima para baixo. Passei. Nessa pontinha eu vou fazer uma dobra pra gente não ficar com isso daqui aparente, né? Porque ficou queimadinho, então pra gente esconder eu vou fazer uma dobrinha pequena e vou fazer outra dobra por cima. Isso aqui. E agora eu vou passar uma costura. Se você tiver na máquina doméstica, faz uma costura em zigue-zague. Eu vou fazer 2 costurinhas, uma um pouquinho mais pra frente e uma um pouquinho mais pra trás, só pra ficar bem seguro que isso aqui não vai soltar. Agora eu vou queimar. Eu tô usando o fio de poliamida, né, que é um fio que a gente consegue queimar as pontinhas para que não acabe soltando, ó. Então queimei as pontinhas do fio. Ficamos assim. Agora o que a gente vai fazer? Então, ó, tô aqui com ela pelo lado direito, o avesso seria o lado que a gente acabou de fazer a costura aqui, né, onde tá o levantadinho da dobra. Então, vou acompanhando aqui a minha alça, pra ela não ficar torcida. Ó, então tô aqui com... Ó, só fui seguindo a alça sem torcer. Até a gente chegar desse lado. Nesse lado, eu vou passar aqui o mosquetinho. Passar ele completamente, trago ele aqui pro outro lado, ficamos assim. Agora, com essa pontinha, eu vou passar de baixo para cima e de cima para baixo. Ó, com isso a gente já fez aqui a regulação da alça, desse lado. Agora só falta a gente encaixar o mosquetinho do outro lado também. Então, ó, com o regulador assim para cima, vou passar também o mosquetinho aqui desse lado, ó, com o mosquetinho pra cima. E aqui é só a gente fazer a mesma coisa, fazer uma leve dobrinha, pra poder esconder esse queimado da ponta, e mais uma dobra. E passar a costura aqui. Se você preferir, você pode botar um rebite também, se você quiser um acabamento mais sofisticado. Eu recomendo colocar 2 rebites de 3, vai ficar 2 rebites aqui, um do lado do outro, aquele de cabeça dupla, fica bem bonito também. Então, ó, fiz uma costurinha dupla, vou cortar as pontinhas. Queimar as pontinhas dos fios. Então ficou assim a nossa alça, agora só falta colocar na bolsa. Vou prender aqui nos tirantes e tá prontinha a nossa bolsa Amsterdã. Ficou essa coisa super fofa. Aqui o botãozinho magnético, um bolso. A parte de trás que a gente tem um bolso com zíper. E a parte interna, que ainda tem esses 2 bolsinhos aqui que a gente deixou na parte de trás. Então esse foi o resultado da nossa bolsa Amsterdã. Eu espero muito que você tenha gostado. Se você gostou, deixe seu like aqui para eu saber. Se você tiver qualquer dúvida, se você não conseguiu fazer alguma coisa, também deixe nos comentários que eu vou adorar te ajudar. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!